Não, mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Sim, sim. No máximo, a gente vai ali pro ladinho ali para. Não, mas vai dar certo, sim. Então, Muito bem, gente. Falar em dar certo, então, né? Então, vamos começar aí o nosso bate-papo, então. Muito bem-vindos todos aí. Meu nome é Mauro, sou coordenador da Missão Zero, né? A gente tem aqui também com a Maria Fernanda, vulga Mafê, também trabalha na Missão Zero. E hoje a gente quer ter um bate-papo aí com esses queridões, que é o Matheus e a Mariana, né? Que já tem seu fã-clube no Brasil. A gente já tem percebido isso nos encontros, né? Isso é muito legal. Então, a ideia nossa hoje é eles conversarem um pouquinho sobre o projeto, né? Esse projeto, talvez contando um pouco da história para quem está se chegando um pouco assim, é um projeto que é uma parceria entre 3 partes, né? Que é a Missão Zero, a Sociedade Missionária Norueguesa e a Igreja Reformada da França. Então, é um projeto com 3 parceiros, né? Que é um projeto aí que já tá correndo quase seus 5 anos agora. E então ele está com um ar de fase final, mas também com uma nova oportunidade aí para frente. A gente já tinha falado na última conversa, e as cartas aí, Matheus e Mariana já tem conversado um pouquinho. Vamos contar depois um pouco sobre isso também. E aí, para a gente começar, a gente gostaria de orar. A gente tem um tempo de oração aí. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, obrigado pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor também nos dá essa ferramenta, porque a gente pode se encontrar, Senhor Jesus, mesmo com distâncias tão longas e de vários lugares do Brasil, aí Matheus e Mariana lá na França, obrigado por isso. E nós te louvamos também, Deus, pela vida do Matheus e da Mariana, por esse projeto aí que tem acontecido, Deus, que é algo que saiu do teu coração e tem alcançado vidas na França, Deus. Por isso nós te louvamos, Deus. Também pedimos por esse tempo agora, esteja conosco e que a gente possa, Senhor Jesus, ter um tempo bom de crescimento para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito bem-vindo a todos aí, então. Que legal que vocês podem estar aqui. Eu vou passando a palavra aí para o Matheus e para a Mariana. A nossa conversa hoje a gente quer aí ficar em torno aí de 1 hora, né? E então, para a gente ter um primeiro, Matheus e Mariana vão falar um pouquinho sobre o projeto e depois a gente vai ter aí um tempo para perguntas, um tempo de conversa aí, que é um diálogo bacana, tá bom? Matheus, Mariana, está com vocês a palavra. Muito obrigado pela audiência, né? A gente sabe que tem pessoas que, né, conhecem um pouco menos, um pouco mais sobre as coisas, até se em algum momento surgir já alguma dúvida, por favor, levante a mão aí no chat para a gente já, né, também já ir trocando uma ideia. A gente está aqui em Lyon, então, desde setembro de 2017. É a segunda cidade onde a gente mora aqui na França. A gente chegou em Nantes em 2015, ficamos 1 ano, voltamos para o Brasil, ficamos esperando, então, a questão do visto para vir para Lyon, para a implantação desse projeto entre estudantes universitários e jovens profissionais, que aqui em Lyon a gente chama de Mission Deep. Aqui nós temos, então, além dessa parceria entre essas 3 organizações, existe uma parceria entre todas as paróquias da região de Lyon. Então, são 8 comunidades, né? Então, a gente não é um projeto isolado, não viemos para cá para plantar uma igreja isolada para jovens, mas justamente para trabalhar em parceria com essas 8 comunidades. Então, depois de 3 anos, sendo que 2 deles fomos bem afetados pela pandemia, no sentido de que o ano 2019, porque aqui tem que sempre ter em mente, né? Estamos no final do ano agora, estamos terminando o ano 2022. Isso é bem louco pensar, mas como funcionam as coisas. E o ano 2019, 2020 já teve confinamento, que aqui era realmente confinamento, a gente não podia sair de casa.
passamos para encontros online, o que foi muito positivo. Eu não vejo que a pandemia trouxe um impacto negativo, ao menos para o grupo que estava constituído. Era um grupo grande já, em um ano e meio de trabalho, a gente já tinha um grupo de 30 jovens fiéis, né? Um grupo maior, mas um grupo de 30 jovens que participavam todas as semanas dos nossos encontros. Nós temos 2 tipos de encontros diferentes semanais, grupos diferentes, um grupo que se reúne na segunda e um grupo que se reúne na quarta. Ano passado foi mais desafiador porque a gente teve poucos períodos de confinamento, mas tivemos quase o ano inteiro de toque de recolher, o que impedia que a gente fizesse encontro à noite. Tentamos fazer encontros finais de semana, mas os horários e os jovens não estavam muito livres no final de semana. Então, esse ano foi meio que uma retomada das coisas, né, em presencial, e também tivemos que parar de fazer algumas coisas durante, né, o meio do ano, porque teve uma crescente ali da pandemia entre Natal e março, e a gente sempre come nos nossos encontros, e a gente teve que tirar isso. Então, esse ano foi um ano mais de redescobrir tudo, né, de continuar algumas atividades que a gente já fazia, mas descobrir, a gente nunca sabe, cada ano que começa, cada setembro que chega, a gente nunca sabe quem vai estar com a gente. E então, no início, assim, demorou para as pessoas se engajarem no início do ano, ali até Natal, mas depois já começou a ter mais vida e bastante gente nova. Eu acho que a pandemia fez com que a gente tivesse 2 anos sem muita gente nova que chegasse, sem que a gente pudesse alcançar quem não estava no grupo. A gente teve gente nova que chegou, mas nada comparado ao que acontece normalmente durante o ano. Para ter uma ideia, só no último mês, ou nos últimos meses, quase 10 pessoas novas chegaram, assim, março, abril, isso que tem férias, né, no meio dos meses, tem férias em 2 semanas em fevereiro, 2 semanas em abril, tiveram 2 semanas em outubro. E não é normal, né? Justamente porque afinal já chegando no final do ano letivo, essas pessoas aparecerem assim, né? Praticamente do nada, assim. E esse ano foi um ano muito decisivo para nós, porque foi o ano de concretização ou de organização para a nossa partida, né? Então, já fazem mais de 2 anos que estamos conversando com a estrutura da igreja a nível nacional, regional, e foi decidido de criar um posto, o que para cá é uma coisa assim... Como é que eu posso dizer? Né? Ué, se existe, sei lá, uma maneira de concretizar e de mostrar que o negócio está dando certo, é se a igreja decide fazer um posto ou criar um posto onde a responsabilidade desse posto agora vai ser da igreja, no caso, Igreja Protestante Unida da França. E então isso aconteceu em novembro. Por unanimidade, a missão DIP foi votada, isso é votado, não é uma coisa que um grupo pequeno decide, nós éramos, sei lá... Eram umas 130 pessoas, alguma coisa assim. É porque aqui essa grande questão é que a maneira de funcionamento das finanças nas comunidades é diferente. E eles têm um negócio que eles chamam de solidariedade, que é justamente a possibilidade de sustentar as comunidades, de ter um pastor em comunidades que não teria dinheiro para sustentar o pastor sozinho. Então, na verdade, todas as comunidades, elas, justamente com as ofertas, elas têm as suas despesas locais, mas uma outra parte, elas centralizam para o nacional da igreja, e todos os pastores, na verdade, são empregados do nacional da igreja, né? Então, é por isso que criar um posto novo na igreja é tão extraordinário, e né? precisa ser votado, não é um processo simples de se fazer. Não é só a comunidade aqui de Lyon chegar e decidir, temos um posto novo, né? E o que é também extraordinário é que foi dito que para esse posto da missão DIP, que é inédito na história da igreja, é que poderia ser um não pastor que assumisse o lugar, que não precisava necessariamente ser um pastor ordenado, mas poderia ser alguém
que se encaixasse no perfil. Então, nós lançamos a candidatura por 20 dias na internet e internamente na igreja. Tivemos 4 candidatos, dentre eles 2 jovens, uma menina que participa aqui das nossas atividades, ela se candidatou. Outra menina que a gente também conhecia, que é estudante, estudante de teologia. Um outro rapaz que já trabalhou com jovens e um pastor. Um pastor que, inclusive, nós já tínhamos sondado, porque a gente via que ele tinha um perfil missionário, um perfil mais de trabalho como a gente faz. Também ele faz bastante coisa relacionada a jovens também. E aí terminamos esse processo final de março, e aí foi decidido que o pastor assumiria o trabalho, porque, em primeiro lugar, nós somos 2 em tempo integral, e tem que ser alguém que precise, que conheça um pouco mais, talvez, da estrutura da igreja, para que consiga avançar algumas coisas. Mas a gente está muito feliz assim pela escolha. Foi criado um grupo que vai ser um conselho Como se fosse um conselho de uma comunidade, mas como a gente não é uma comunidade, é o conselho que vai acompanhar essa pessoa, né? E são pessoas bem engajadas, pessoas que estão a fim de fazer. Porque isso era uma preocupação muito grande nossa, né? Eu acho que da Missão Zero também, como que seria a sequência, né? Porque está previsto que a gente parta em dezembro, e também os jovens, eles estavam bem apreensivos pelo fato de quem vai ficar, e aí muitos achavam, a Missão DIP vai acabar. Não se desesperem. Então é isso, esse ano foi um ano de grandes vitórias, né? O posto, o fato de ser inédito, e que a gente já conseguiu encontrar uma pessoa que começa já a trabalhar com a gente em julho, e aí a gente vai trabalhar junto até dezembro para que fazer a gente bem essa ligação. Fazer bem essa transição. E coitado, vai chegar aqui dia 4 de julho, já tem a semana inteira de reunião todos os dias. Coitado. Mas que não é só conosco, né? É. Mas para dizer assim que esse conselho também que foi constituído agora há pouco tempo, ele nos ajudou nesse processo de seleção, assim, né? Não fomos só nós que escolhemos, né? Então, e foi legal também que, na verdade, também houve uma certa transformação nessas pessoas, porque com essas pessoas que já nos acompanhavam, porque, na verdade, já existiam grupos que a gente não está sozinho, de fato, né? A gente tem o comitê de pilotagem, que a gente chama, que é formado pelo Mauro, por alguns responsáveis da missão norueguesa, o pessoal aqui, né, da França, né, alguns diferentes níveis. E no nível local tinha o que a gente chamava o grupo de acompanhamento, que eram membros das comunidades diferentes aqui de Lyon, que justamente nos ajudavam a pensar nas coisas, e quando a gente queria propor alguma mudança, algumas questões que a gente tinha dúvida, a gente sempre perguntava para eles. Então, esses 2 grupos, na verdade, eles deixam de existir agora, né? Como esse posto vai fazer parte realmente da igreja. E aí, então, para formar esse novo conselho, foram algumas pessoas desses grupos que foram transferidas, assim, digamos, foram promovidas, né? Que mais? Talvez falar um pouco das coisas que a gente faz aqui, né, que a gente não falou. Então, quando a gente chegou em Lyon, já existia um pequeno grupo que se reunia num dos prédios de uma das comunidades, justamente que já misturava estudantes universitários e jovens profissionais. Eles se encontravam 2 vezes por mês, e reunia, sei lá, 5, 6 pessoas, né? E a gente pensou que seria já interessante começar com um grupo que existisse, e não começar tudo do zero, né, de fato. E aí um outro grupo que já existia, através de uma parceria entre diversas igrejas aqui, tinha um curso alfa que acontecia na Universidade Católica de Lyon, que era justamente uma parceria
entre a capelania universitária da universidade, o pastor da igreja anglicana, e a igreja protestante também já estava participando com alguns estagiários que vinham da Noruega, que eles já estavam participando desde o ano antes da gente chegar, né? E então nos integramos com esses dois grupos, e aí ao longo, principalmente a partir do início de 2018, a gente começou a propor algumas coisas novas, e aí fomos mais ou menos desenhando o início das coisas que existem hoje, né? Então, existe o grupo da segunda, que é a partir desse pequeno grupo que existia. Que era de maioria já de pessoas, de jovens protestantes, né? E que é um lugar, a gente promove encontros e tem gente de tudo quanto é tipo, gente que é crente, gente da igreja protestante, gente da igreja evangélica, que aqui eles separam, né? Protestante, evangélica, católico, não crente que chega em busca de algo. E aí tem o grupo de quarta, que a partir desse trabalho com a Universidade Católica se transformou no que a gente chama de Maison d'Unité, que seria Casa da Unidade, que são jovens cristãos de confissões diferentes, evangélicos, protestantes, católicos, que moram juntos numa república. E a gente tem encontros semanais para discutir sobre a fé e também conhecer a realidade das igrejas. Aqui em Lyon tem um trabalho muito forte, ecumênico, e que é muito voltado para a evangelização e missão. E para nós a gente vê como uma grande oportunidade de ter sido incluído nessa dinâmica que já existia, e é um dos trabalhos que nos... É um dos trabalhos. É uma das ações que nos dá menos trabalho. A gente se sente bem mais... apoiados, até porque a gente tem uma equipe que nos ajuda a refletir sobre as coisas, a dar direção para algumas coisas, e a gente faz um trabalho muito forte de acompanhamento, mas tudo em parceria com os pastores e comunidades, né? A gente acompanha esses jovens, conversa com eles, ora com eles. Seria o nosso discipulado. E também a gente faz culto nas igrejas, com os jovens. Então, amanhã de manhã a gente tem um culto, por isso que para nós seria muito difícil fazer mais tarde, porque a gente tem um culto amanhã às 10 horas, e aí é os jovens que preparam, a gente ajuda, a gente, né, dá dicas, a gente revisa a pregação, porque nem a pregação é a gente que faz, é um dos jovens. Então... basicamente é esse o nosso trabalho, e tem muito trabalho. Na França, tudo é muito burocrático, então tem Até muita reunião, tem muitos grupos, tem grupos de tudo, e então a gente tem muita reunião. Uma das coisas que é um fenômeno, eu acho que as pessoas achavam assim, o Matheus e a Mariana estão indo embora, eles vão voltar para o Brasil, vamos pegar um pedacinho deles. Então, a gente está sendo muito convidado para falar sobre a missão e sobre... Hoje, por exemplo, a gente foi convidado para ir numa comunidade que é 1 hora aqui de Lyon, e é uma comunidade, assim, que tem bastante pessoas mais velhas, mas eles são muito bem localizados, eles querem começar um trabalho com estudantes e jovens profissionais, e eles perguntaram, vocês acham que a gente tem chance? Quais são as dicas? Então, a gente foi lá para compartilhar um pouco da nossa experiência, e também dar algumas orientações de como eles poderiam começar um trabalho. Então, isso tem acontecido muito esse ano, a gente fez várias visitas de comunidades, porque parece que tem coisas que são tão normais na nossa cultura brasileira, aqui não é normal. Eles realmente, quando a gente fala de trabalhar com pessoas mais jovens, eles realmente não sabem nem por onde começar. É isso que a gente tem visto esse ano, e tem sido um prazer e realmente um privilégio poder contribuir, poder incentivar, ao menos motivar essas comunidades a lançar alguma coisa, nem que seja, sei lá, abre a igreja, bota uma mesa na rua e dá suco para os jovens que passam na frente. Fazer alguma coisa. E aí depois desenvolver mais os trabalhos. Perguntas? Não todos ao mesmo momento. Uhum. Eu gostaria de entender não,
Assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais, vocês já disseram um pouquinho, a Mariana até falou um pouco agora, que eles dividem, né, por exemplo, protestante, evangélico, como é que é isso? Eu queria entender um pouco, porque também é uma coisa distante aqui do nosso Brasil, porque aqui, além de você dar nome para tantas e centenas de comunidades, tem um cisma muito grande, né, com o catolicismo e as igrejas históricas também, as chamadas evangélicas têm alguma, não sei se uma restrição, mas eles não entendem como sendo uma coisa unida, né? Como é que é esse trabalho dessa união aí? Como é que funciona na prática e um pouco dessa realidade interdenominacional ou ecumênica aí? Uhum. A sociedade na França... Só para dizer, depois Mário e Michele, guardem a questão aí que... Aqui na França, na verdade, a sociedade ele é muito fragmentada, assim, até a gente pode dizer que tudo é motivo para classificar as pessoas de uma maneira diferente, né? Isso já começa com questão das faixas etárias, e aí por isso que às vezes eles não conseguem sair da caixa e pensar em coisas de fazer junto, né? Com relação à idade das pessoas. Então, por exemplo, que muitas vezes na igreja a gente vê pessoa de uma tal faixa em tal atividade e não vê várias pessoas. Outras. Eles falam muito intergeneracional, para eles é um evento ter várias gerações reunidas numa coisa. Para eles principalmente na igreja, né? É como se a gente vê isso naturalmente, criança, jovem, adulto, mais velho juntos. Aqui parece que precisa ter um evento para que marque isso, cada um no seu quadrado. Isso é muito da cultura francesa. E a questão religiosa, eu acho que um dos grandes problemas foi a maneira como a reforma aconteceu aqui na França, né? Porque aqui foi muito violento a questão da perseguição contra os protestantes, quando a reforma começou com o Calvino e com os reformados, aí tanto que o Calvino teve que fugir para Genebra e ele meio que ficou coordenando a reforma na França por lá, e aí a imagem que muitas vezes as pessoas têm que justamente a igreja se separou por causa das guerras, né? E aí tem muita gente que é contra a igreja, né? Não contra Deus necessariamente, ou contra a espiritualidade por causa disso. E aí isso também acontece até hoje de maneira muito diferente em cada lugar. Assim, até essa semana a gente estava conversando com colegas pastores daqui que nos relataram que em alguns lugares esse ecumenismo funcionava muito bem, em outros lugares não. Então isso é uma coisa que depende muito. Mas a questão, então, os protestantes, né, considerados aqui são os históricos, realmente os luteranos e os reformados, né? E aí depois toda a onda, né, que começou a acontecer depois dessas duas primeiras igrejas diferentes da Igreja Católica, e aí então são os evangélicos, né, a partir dos batistas, os metodistas, e aí tem outras, inclusive, denominações aqui. Aí é interessante que teve uma parte da reforma que veio da Itália, então também tem um outro grupo pequeno de protestantes que é italiano, né? Que são igrejas que a gente não tem no Brasil, por exemplo. Mas aqui em Lyon, né, existe uma iniciativa ecumênica muito forte, assim. Eles começaram, ainda bem antes da nossa chegada, propondo um tempo de oração juntos, né? E isso começou com alguns responsáveis de igreja, então eram alguns padres, alguns pastores, e isso foi se abrindo e hoje tem, sei lá, 30 pessoas mais ou menos a cada semana que se reúne, e aí não só padres e pastores, mas também membros leigos, assim, né? E eles conseguiram criar um grupo aqui, que eles chamam de Comitê dos Responsáveis das Igrejas de Lyon, que aí tem de tudo, realmente, assim, de pentecostal, tradicional e católico, né? Mas também não dá para dizer... E ortodoxos. E os ortodoxos também, desculpa, que tem muito ortodoxo e muito ortodoxo de igrejas muito diferentes. Isso é uma outra loucura, uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Então, por exemplo, tem ortodoxo aqui que faz o culto em grego, tem ortodoxo que faz o culto em árabe, tem ortodoxo que faz o culto, acho que o russo não tem aqui em Lyon, mas tem os coptas, né, que são os egípcios. Então, é uma realidade que realmente a gente não conhece no Brasil.
Só que também não são todas as comunidades da cidade, né, digamos assim, ou da aglomeração de Lyon, que fazem parte disso. Mas os que fazem parte, eles têm uma força já bem grande. Em 2018, por exemplo, eles fizeram um evento em parceria com o Conselho Ecumênico de Igrejas, mais para os países de fala francesa, né? E eles reuniram, sei lá quantas pessoas, umas 250, 300 pessoas aqui em Lyon, no final de 2018, né? Então, mais ou menos isso. Acho que a gente tem muita bênção assim, poder trabalhar em Lyon com essa parceria, assim, né? Mágica. Então, acho que uma das coisas que nos impressionou desde a primeira visita que a gente fez em Lyon, quando a gente morava em Nantes ainda, quando a gente conheceu o capelão da universidade, que é nosso amigo, agora ele vai embora de Lyon, Triste. É difícil, assim, e que nos ajudou muito. Como a questão de espiritualidade, de igreja, o cristianismo tem diminuído muito na Europa, de maneira geral, e principalmente na França, já faz um tempo, tem alguns acordos que a igreja, a um nível grande, já fez alguns acordos, porque eles perceberam que ou eles se unem, ou a igreja morre. E se unir em iniciativas concretas, não se unir, botar num papel e dizer, agora a gente é unido. Então, uma das coisas que é muito interessante é que a visão que move o ecumenismo ou o interdenominacional é a visão de que a gente se une pelo que a gente trabalha junto pelo que nos une e não pelo que nos separa. Então, claro que a gente tem várias diferenças, mas a gente vai focar naquilo que nos une, que é Jesus. As outras coisas, práticas, questões teológicas, por exemplo, em relação a Maria, a Maria, né? ou outras coisas assim, isso se... Forma de batizar. Por exemplo, existe um acordo que ninguém rebatiza ninguém, nem de igreja evangélica católica e vice-versa. Mas isso é um acordo bem forte entre eles, para ter essa convicção de que, sim, é um só batismo, a gente crê, e não é porque a gente expressa a nossa fé de maneira diferente que isso nos separa. Então, eles se uniram para a missão. E para mim é um privilégio participar disso, sabe? Participar desse movimento e dessas ações que realmente visa testemunhar o evangelho onde a gente está. Então, é assim que mais ou menos funciona e que nos dá alegria. Então, a gente não se concentra nas diferenças, a gente pode discutir elas de maneira bem civilizada, a gente tem discussões assim com os jovens, né, sobre batismo, Santa Ceia, porque para os católicos é totalmente diferente do que para os protestantes, sim, mas sempre entendendo que cada um pode se expressar de uma maneira diferente e crer diferente, né? Tem interpretações e quem realmente tem a verdade, né? Essa é a grande questão. Verdade é Cristo, né? Exatamente. Mário e Michele? Oi, só acho que, assim, rapidinho, né, tipo uns 30 segundos, eu acho que nós nos apresentarmos aí para os colegas. Então, meu nome é Mário, nós moramos aqui em Rio do Sul, em Santa Catarina. Nós somos, vamos dizer assim, né, agora eu vou começar a voltar a usar protestante, né, então, para acostumar, somos protestantes aí de família, e também tivemos uma experiência na universidade, né, a gente participava da MUNIL, Missão Universitária Luterana, em Florianópolis, lá nos anos 90, início dos anos 2000, né? E agora somos professores do Instituto Federal, né, de Catarinense, e a Michelle está no doutorado e está indo fazer o seu intercâmbio, né, a partir de setembro, aí, 12 meses em Lyon, né? Eu acho que o Matheus e a Mariana já estão por dentro, mas eu só queria compartilhar isso, né, com os colegas também, para contextualizar, e estamos nessa expectativa também, né, assim, eu vou para né, Michelle, estou usando o termo ano sabático, né, vou pedir uma licença do meu trabalho para poder acompanhar ela no doutorado, e também essa expectativa aí de encontrar o Mission JIP
Isso. Né, como a gente possa... Também é muito importante, né, esse vínculo, assim, para nós também, né, de comunidade. A gente sempre veio da nossa vida de comunidade e uma grande alegria, assim, quando a gente sabe, assim, as coisas conspiram a favor, né, quando mandou o contato do Matheus e da Mariana, então já dá uma força, assim, né, para nós, né, que vocês também passaram esses 5 anos, a gente percebe de bastante desafios e eu acho que o esquema agora é, né, tipo, plantar, deixar as sementes, né, para os próximos anos, mas é bem legal também o trabalho e a gente teve uma experiência também já, eu morar na Alemanha, então, o quão, às vezes, é difícil, né, essa questão cultural e de fazer esses, plantar, né, e deixar a sua marca, mas eu percebo na fala de vocês também essa questão, assim, de venceram, né, algumas barreiras e eu acho que focar nessa, porque é, vai ficar, isso eu percebi, né? Tipo, quando você planta alguma coisa, ela fica, né? Nós, aqui no Brasil, latino-americanos, a gente às vezes começa as coisas e para, né? Tipo, quando não sai, as coisas, né? Tipo, às vezes não continuam, mas eu percebo que aí o trabalho de vocês, né? Tipo, ele com certeza vai continuar, né? E eu acho que esse ano aí, Amém. como vocês estão aí, eu acho que de compartilhar, né, toda essa experiência com o pessoal que vai ficar aí, né? Então, acho que bem, numa expectativa aí de encontrá-los e poder acompanhar também essa saída de vocês. Nós Eu tenho também. só É, algumas outras curiosidades, assim. Claro. Por exemplo, esse encontro de segunda e de quarta é sempre no mesmo endereço? Qual o bairro? Arrondissement. Arrondissement. A nacionalidade desse grupo de 30 que anda participando, se são todos franceses ou não, enfim. E como Ótimas. eles chegam? Eu queria, minha curiosidade é assim a questão de como eles É chegam, um né? boca a boca, né? Como que isso... e esse novo pastor, ele é francês ou brasileiro? Enfim. Ótimas Ótimo. perguntas. Então, quando a gente chegou em Lyon, existia um prédio que era reservado, tinha uma sala reservada para nossas atividades, e felizmente o lugar ficou pequeno, assim, muito rápido, né? E aí ele também era um lugar muito frequentado, assim, então às vezes tinha muito barulho na volta, assim, não era um lugar legal, assim, adaptado, né? E ao mesmo tempo tinha a Igreja Luterana de Lyon, que aqui na França não tem muita igreja luterana, né? Fora da região de Paris, no sul da França só tem uma em Lyon e uma em Nice, e se não no leste da França, além de Paris, né? E essa igreja luterana é uma igreja que está morrendo há muitos anos já, assim, né? Tem um pequeno grupo de gente que se reúne como conselho da igreja, e eles fazem um culto por mês com, sei lá, umas 20 pessoas, e aí eles tinham colocado à disposição justamente porque durante a semana a igreja estava vazia, né? E a gente começou com algumas ideias, aí eles aceitaram, então o que a gente fez foi tiramos metade dos bancos da igreja, colocamos mesa, cadeira, sofá, você deve ter visto algumas fotos, né, na internet. E aí, então, a partir disso, o trabalho da quarta-feira antes não acontecia aqui, porque na época tinha uma casa de estudantes onde nós nos reuníamos, né? Mas agora tudo tem acontecido aqui durante a semana, né? Então, segunda e quarta-feira, encontro às 7h30 é aqui, o que nos facilitou muito a vida, né? Porque a gente mora em cima da igreja, então isso é muito bom. E é no 6º arrondissement. No 6º arrondissement. Na verdade, é no sul do 6º, a gente está na última rua do 6º, a rua de trás aqui de casa é uma rua importante que liga o leste e o oeste da cidade, que é o Cours Lafayette. É a rua 12? Hã? O de vocês é a rua 12? Não, o nome da rua é Rua Fenelon. O número do prédio é 12. O número, é que vem primeiro o número, tá certo. Rua Fenelon. Ok. Uhum. A França é primeiro o número, depois o número. Uhum. E Lyon são poucas cidades na França que são separadas por arrondissement. Os arrondissements seriam os distritos. É maior do que bairro, né? O bairro ainda é menor. E Paris, Lyon, eu acho que Marseille e também. Marselha, são as mas 3 cidades. São poucas. Lyon tem 9, Marselha eu não lembro quanto tem, e Paris tem 19 ou 20, alguma coisa assim. 21, eu acho. 21, é isso. Então,
todos os tipos de pessoas. Geralmente a gente faz um controle disso. Esse ano não sei dizer, porque eu ainda não tive tempo de organizar, mas geralmente são metade estrangeiros, metade brasileiros, ou brasileiros, franceses. Estou cansada, gente. Vamos dar um desconto. E pessoas de todas as idades. Esse ano a gente teve pessoas mais novas, assim, então tem de 18 a 40 anos e mais, assim. Tem gente que vem de tudo quanto é país, da Europa. Esse ano a gente teve alguns alemães, algumas alemãs, africanos, asiáticos. Asiáticos tivemos poucos esse ano. Depois quando começou os confinamentos, assim, muito pessoal foi embora, assim, né? Mas sempre tem asiático. Infelizmente, esse ano a gente não teve nenhum. Não temos muito. Já tivemos americano, norueguês. Brasileiro tem uma menina só. Não temos muito brasileiros. E os africanos são geralmente de países que falam francês, né? Então, tipo Camarões, Madagascar, Congo, Togo. E Senegal não temos ninguém agora. Senegal, não tem? Só o Joseph, mas não está mais aqui. Ok, mas tinha. E eles chegam pela internet ou pelo boca a boca. Nós não temos nenhuma ação, nenhum folder, nada em nenhuma universidade. E a gente só faz anúncios pela internet, Facebook, Instagram. E a gente não tem site, esse é um pensamento agora de fazer um site também. E pelas igrejas. As igrejas que divulgam as atividades, os jovens chegam. Então, essa semana a gente teve 2 contatos de 2 pessoas que ficaram sabendo das nossas atividades pela igreja. Mas, por exemplo, teve uma menina que a gente acompanhou essa semana, que está vindo há um mês, que é amiga da fisioterapeuta do Matheus. Eu quebrei o pé no início do ano, e aí lá no consultório, teve um monte de fisioterapeuta diferente por causa dos horários, e daí todo mundo perguntava o que eu fazia, né? E aí, trabalho na igreja. E aí, quem era mais interessado, tal, né, desenvolvia mais conversa com relação a isso, mas é muito interessante, porque a gente tem muito essa imagem, eles não querem saber de nada de igreja. Não é verdade isso, não é verdade. E aí, essa menina falou que, né, essa minha fisioterapeuta falou que essa amiga dela talvez, né, estaria interessada e tal. E aí, a menina começou a vir. Faz o quê? Um mês. Um mês? Mais de um mês. Pouquinho mais de um mês. Um mês né? e meio. E daí, na quinta-feira, inclusive, fomos almoçar com ela, assim, ela tá passando por algumas questões na vida e tá super interessada, assim, vem sempre que ela pode, né? Então, são então, várias... Chegam do nada. Mais perguntas? Não sei, eu acho que respondemos. Só faltou a última esse novo pastor. Do pastor. Isso. Ele é francês, ele fez os estudos dele em francês, mas ele é de família de Madagascar. Mas ele é nascido na França. Não é brasileiro, a intenção era que fosse alguém interno mesmo, alguém interno, mas que fosse alguém que falasse a língua e que conhecesse um pouco o contexto. Então, ele é bem francês. Tu olha para ele. Aí eu trabalho para vocês, então, até o final do ano. Exato. Ele não tem cara de francês. Ele não tem cara de francês, mas com o tempo vocês vão entender o que a gente está falando. Ele é bem francês, na maneira de viver, de agir. Mas é um cara que tem mais ou menos a nossa idade, assim, ele não mora muito longe de Lyon, ele já mora aqui na região. Tem 3 filhos que vão entrar na universidade provavelmente, né, a partir de setembro, mas não sabem ainda se será em Lyon ou não, porque isso na França não é você que escolhe. Você faz uma lista, mas é um algoritmo que escolhe onde você vai estudar, mas assim, o pessoal não gosta muito disso, mas é a realidade. Essa é para obrigar muita gente a sair de casa quando tem 18, 19 anos. Então, porque ele tem uma filha que
que é meio superdotada. Ele tem 2 filhos gêmeos e uma filha superdotada, então os 3 estão no último ano do ensino médio. Ela avançou 2 anos, então os 3 vão fazer vestibular, né? O BAC seria Isso o vai ser um vestibular. impacto bem forte, né, para eles também, né? pra Todos família. saírem, todos saírem. Mas eu acho que daí vai o DIP vai de uma forma, né, ser um Pois é, o que a gente diz. Tudo bem, Oi, temos Alan. mais perguntas? Vocês viram aí que, por exemplo, quando falou para sair de casa com 18 anos, todo mundo deu uma risadinha meio de canto de boca, né? Todo mundo tipo assim, olha que seu algoritmo ficaria bem no Brasil. Né? Mais ou menos isso aí, né, gente? Em alguns casos, olha, matemática não é ruim, né? Mas, gente, temos mais perguntas aí, para ter esse continuar esse bate-papo aí. Gustavo. E depois de dezembro, o que vai? O que vocês vão fazer aí? A gente vai te visitar. A gente pensa que vamos ficar um tempo, né, meio sabático aí para dar uma descansada. Não temos isso planejado ainda, né? Mas pensamos justamente porque aqui, na verdade, na França também, por causa da questão do ano letivo, geralmente os novos ministérios começam a partir de início de julho, né? É mais ou menos o tempo que a gente está pensando para dar uma descansada, e aí, se tudo der certo ao que está se encaminhando agora, nós voltamos para a França no verão europeu de 2023, né, para começar um outro trabalho numa outra cidade. Uma nova Mission DIP. Recebemos uma pergunta do Gabriel. Pergunta aí, Gabriel, aparece aí se você consegue falar e pergunta em voz alta para todo mundo. Eu vou falar quem é o Gabriel, ele vai aparecer, vocês vão lembrar do Renato Rasch, tá bom? Ele vai aparecer. Eu fui pregar no retiro semana passada e o Gabriel estava lá. Estudante de odontologia se formando aí, lá de Guarantã do Norte, na verdade, Peixoto, vocês devem ser do norte do Mato Grosso. Aparece aí, Gabriel. Ah, tá. Pergunta aí, Gabriel. Pode fazer a pergunta, abre aí. Já entendi um pouquinho, mas vai lá, manda ver. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Então, como o Mauro já disse, eu sou convidado dele, a gente tivemos uma conversa lá no Encontro de Famílias. Eu achei interessante esse trabalho de vocês, eu gostaria de saber, né, como é que é essa questão quando vem estrangeiro de fora, quando eles vêm de encontro na igreja, como é que é essa questão de comunicação? Tem tradutores lá? Tem uma fase de adaptação por conta das culturas? Como é que é? Boa pergunta. Aqui na Europa, de uma maneira geral, isso é muito diferente assim do Brasil, porque a gente tem contato com muita gente de tudo que é lugar do mundo, todo o tempo. Isso é muito, muito, muito impressionante. E o fato também, acho que talvez por causa da geografia, assim, né? E a questão de como os voos internacionais acabam circulando, então a gente realmente está no meio das rotas, né? Tipo, é ruim de dizer isso, mas a gente está no meio do mundo das rotas de avião. Então, já tem muita gente da Ásia que vem para cá, né? Pensando na questão só dos estudantes, né? Da África, América do Sul, América do Norte. Então, é muito comum isso. Por outro lado, os franceses são muito ruins de língua. São muito ruins, né? Assim, é impressionante, porque o estudo na França é muito bom, mas perceber o nível que eles falam inglês, por exemplo, né? Tem alguns que falam, assim, a gente, né, tá num contexto onde muita gente fala inglês, mas não é a realidade de todos. Então, quando as pessoas chegam nas igrejas, aqui tem igreja que fala tudo que é tipo de língua também. Mas nas nossas igrejas, que são igrejas francesas, você tem que falar francês e não tem tradução. Mas, assim, para os nossos encontros, sim, existe uma adaptação. Eu acho que até ajudar estrangeiro que não fala francês ou não fala bem francês a falar bem francês faz parte da nossa missão, porque a língua é extremamente importante na cultura francesa. Se você não fala um bom francês, as pessoas têm dificuldade em te dar atenção. Te considerar. A gente percebeu isso no nosso caminho,
Quando a gente hoje foi bem impressionante, as pessoas nos elogiaram muito assim no francês e tal, eles disseram: nossa, vocês nem param para pensar, vocês falam. A gente fala bastante mesmo, mas no início foi bem difícil para mim, por exemplo, de falar francês. Então a gente tenta ajudar quem chega aqui e não fala ainda bem francês, de às vezes até colocar em contato com outras pessoas ou indicar associações para que a pessoa pratique o francês. Então, se ela vem no encontro onde a gente só fala francês, isso vai ajudar ela. Mas é claro que no nosso meio sempre tem um jovem, ou a gente mesmo ajuda eles, né, se precisar de uma tradução ou outra. Então, até há semanas atrás teve um encontro que noruegueses vieram e o encontro foi praticamente inglês e francês, tiveram traduções. No nosso contexto é mais fácil, né? Como a gente tem bastante gente que fala inglês, quando chega gente que não fala nada de francês, a gente tem a possibilidade de fazer coisas em inglês, né? Então, quando a gente começou a fazer o curso Alfa, por exemplo, com esse grupo da segunda-feira, a gente começou começou fazendo 2 grupos de discussão, justamente um em francês e outro em inglês, porque a gente fazia o curso Alfa com palestras em vídeo, que justamente os áudios eram em inglês com legenda em francês. E eu não sei se eu bem entendi a outra parte da questão, mas nas igrejas é tudo francês, mas, por exemplo, em Lyon tem a igreja anglicana que tem culto em inglês. E o que, na verdade, às vezes é uma coisa bem negativa aqui que a gente fala, é que às vezes quando pessoas, por exemplo, os brasileiros têm tendência a vir e a querer se encaixar numa igreja ou num lugar que fale português. Então, tem poucos brasileiros que falam bem francês, infelizmente. Então, por isso que às vezes as pessoas nos encontram e se admiram. Nossa, vocês quase não têm sotaque. Nossa, vocês falam bem francês. Porque as pessoas às vezes se fecham em guetos, isso para todas, os africanos, os asiáticos. Então, tem culto em coreano, tem culto em... Bom, camaronês já é francês, mas tem a igreja que se reuniu hoje à tarde aqui, eles são da Etiópia, então eles falam a língua deles. Então, tem muito que acabam se tornando guetos. Então, a gente tenta fazer a transição de integrar eles também na cultura francesa. Sobre os nossos encontros, eu não sei se eu bem entendi a pergunta com relação aos que são de fora e vêm na atividade na igreja, por exemplo. Se quiser explicar um pouco mais, Gabriel. Talvez a questão de que são pessoas não cristãs que chegam, não sei se é isso que eu entendi. Exato. Uhum. Os nossos encontros, eles são preparados para atingir ou para acolher pessoas que não têm convicção de fé nenhuma. E, ao mesmo tempo, aqueles que têm convicção não vão se sentir perdidos. Como que a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio? Eu não sei. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Mas é isso. Um não crente que chega, ele não se assusta. Primeiro a gente começa comendo, agora uma das coisas que a gente faz já propõe algumas questões, tipo, segunda-feira a gente vai falar sobre o medo e sobre a confiança. Então, a primeira abordagem sobre o assunto, a gente fala sobre essas palavras. Como que você lida com o medo te paralisa ou não, coisas bem gerais da vida. E como você lida... quais momentos você se sente em confiança ou você tem confiança em alguma coisa, coisas bem gerais que um não crente pode dar a sua opinião. Né? E aí depois, por exemplo, para segunda-feira a gente vai aí expor um texto bíblico e aí a gente também faz perguntas, Beata, você concorda? O que você acha do texto? O texto fala com você? Se você estivesse nessa situação, como é que você reagiria? E, no fim, as pessoas vão descobrindo, uma pessoa que não tem contato nenhum com a igreja, ela vai ver aquilo ali como algo, nada como algo que a gente quer forçar que você creia. Mas, puxa, ela vai ver, um texto bíblico falou comigo, sabe? Aquela palavra me tocou. E é assim que a gente trabalha, e os nossos encontros eles são inteiramente pensados para quem não tem contato com a igreja. E aí, quem já tem contato com a igreja se adapta, né? Entendi. Obrigado. Nada.
E até para complementar, a gente sempre fala, né? Talvez nos nossos encontros as pessoas vêm e acham, nossa, é meio raso. Não sei, nunca ninguém nos disse isso. Mas nos acompanhamentos que a gente faz é que a gente aprofunda mais alguns assuntos de fé e que a gente ora junto com a pessoa e que a gente realmente vai falar de coisas mais sérias e mais profundas, né? Então, Discipulam as pessoas, né? isso, é um discipulado. E é nesse processo que aí as coisas vão se aprofundar um pouco mais. Com algumas mais, com outras menos, depende muito da pessoa, né? Tipo, a menina que nos pediu acompanhamento essa semana, ela na segunda-feira ela veio e ela disse, olha, eu não sei o que é um acompanhamento espiritual, mas eu quero fazer um acompanhamento espiritual. Então, é isso que a gente vive, assim. E aí, ali, a gente apresentou o que é um acompanhamento, ela eu quero fazer. Viu? Eu tava só pensando aqui, né, que vocês falaram que não sabem bem, ali falou que não sabe, mas na verdade tu sabe, mas às vezes é difícil de explicar, né? Mas acho que até é legal documentar isso, assim, tipo, porque, por exemplo, vocês foram lá nessas igrejas aí, e aí as pessoas estão perdidas, às vezes, porque não sabem um passo simples, assim, tipo assim, tá, mas como é que eu introduzo temas para ser leve, para ser comunicativo, para ser inclusivo, né? Jogar todo mundo para dentro dessa conversa. Eu acho que esses macetezinhos, assim, eu acho que é as coisas que, se vocês começarem a lançar também, assim, como semente dentro desses projetos que vocês estão visitando e passando, acho que isso com certeza é uma coisa que frutifica muito, assim, eu acho que vai com certeza ajudar muito. Isso é verdade, Muito assim, obrigada. que acho que eles ficam muito dentro da caixa, assim, né? E eles justamente não conseguem pensar justamente essas coisas simples, assim, até porque a fé protestante aqui na França é considerada uma fé muito intelectual, né? A gente, os encontros com as pessoas mais chave, assim, tem conversado muito sobre a questão dos estudos de teologia aqui na França, né? E, inclusive, essa menina que estava estudando teologia e que se candidatou para o nosso posto aqui, ela parou no segundo ano de estudo porque ela falou que achei seco demais, né? Você chega ali para justamente ser um teólogo científico. É isso que você vai estudar na teologia aqui, né? E até na quinta ou na sexta, a gente teve 2 reuniões diferentes, em algum momento a gente falou que a gente sabe que aqui na França a prática do ministério pastoral ela é muito distante do estudo de teologia, né? Mas justamente essa questão de você simplificar a coisa, né? De traduzir, a gente até foi chamado para falar daqui a 2 semanas sobre que eles veem que o que a gente faz também, um dos trabalhos que a gente faz com os encontros da DIP é o catecismo de adulto, né? Que é uma evangelização, mas quem está na fé também aprende muita coisa, coisas que quando a gente falou sobre Pentecostes, ou semana que vem, que é a Ascensão, a gente falou sobre Páscoa, muita gente que estava na igreja há anos, que cresceram na igreja, fizeram o ensino confirmatório, elas não sabiam o que era de fato. E aí, quando você promove uma discussão, perguntas, e aí as pessoas, nossa, agora eu entendi por que é feriado, porque todas essas datas, Pentecostes, Ascensão, é feriado aqui na França, mas muitas pessoas nem sabem por quê. Mário e Michele. Tem alguém que queria... Acho que o Gustavo queria continuar, né? Eu vou comprar pão. Tá. Não, acho que não. Acho que é vocês, Mário. Então, a gente está conversando aqui, vocês podem aplicar, né, o currículo de vocês para as universidades francesas aí, né? Então, formar nova. A gente não tem doutorado, eles não vão nos aceitar. Não. Vai ter que fazer um negócio paralelo. Então vai para o doutorado. A gente vai ter que fazer um negócio paralelo aqui. A gente já está mais ou menos pensando nisso. Mas é isso aí. Uma outra questão. Vocês sentem, assim, algum preconceito religioso, assim,
eu sei que na França tem muitos muçulmanos, como que é isso em relação daí aos protestantes ou aos cristãos de uma maneira geral, assim? Existe um diálogo bem avançado na França, no diálogo interreligioso, né? E que tanto as igrejas, bom, talvez do lado muçulmano não tanto, mas as igrejas tentam uma aproximação sempre, ao menos para um diálogo e uma conversa, tanto com os judeus quanto com os muçulmanos, que aqui realmente existe, tem impacto. Desse lado, a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito ou até tem pré-julgamentos que se caem quando está aqui, né? Porque a gente, no Brasil, a gente não está acostumado a ver pessoas, né? A ver muçulmanos. Ele queria dar um oi para você, Matheus. Desculpe aí. E aí, Vicente, tudo bom? A ver pessoas com véu, né? Mulheres com véu. Já teve situações, por exemplo, eu tive uma vez que eu saí com uma menina que era da DIP, que acompanhava, trabalhava num centro social que acompanhava, a maioria, famílias muçulmanas. E a gente foi para uma cidade mais ao sul, era quente, era junho, para passar o dia numa praia artificial, né? Num lago. Praia de lago. E ela era a organizadora, e eu estava com ela me chamou para eu acompanhar ela. E chegando lá, eles não queriam deixar que as mulheres de véu entrassem no lugar, mesmo que a gente estivesse pagando. Então, ali, na verdade, duas cristãs estavam defendendo o direito das mulheres muçulmanas, que como assim elas não podem entrar e tomar banho como todo mundo? E ainda queriam que elas ficassem retiradas, assim, ficassem num canto. Existe, com os muçulmanos, existe um grande preconceito. E aí a gente defendeu, bateu o pé, uma missionária protestante ia, né, a sua pupila lá defendendo, até que a gente conseguiu fazer com que todo mundo entrasse e aproveitasse o dia. Então, às vezes tem muito disso, mas não entre nós, não existe... né? Eu sei que tem muitos atentados, em Nice tiveram alguns atentados, inclusive em igrejas, mas entre, por exemplo, muçulmano e protestante, mesmo se tem muçulmanos radicais, eu acho que eles não vão visar os protestantes, porque a gente é minoria. Protestantes, contando evangélicos na França, são 3 a 4% da população, é muito pouco. Católicos que têm um pouco mais, e que talvez tenham um discurso mais de confronto, talvez, mas os protestantes não. Então... Mas muito a ver também, acredito eu, que com a política de imigração também, né? Não somente pela religião, né? Não. Eu acho que tem muito forte essa questão, né, de que eles vêm e vão ter muitos filhos e etc, né? Exatamente. Mas também foi uma certa coisa que a França plantou, né? O fato deles terem estado no norte da África ali, né? Sim. Países árabes, eles acabaram colhendo isso, assim, né? Mas que justamente se existe um pensamento de uma parte da população que é preconceituoso, na verdade é porque justamente não conhece, assim, né? Geralmente os protestantes, eles são vistos muito bem, assim, né? Tem muita gente que tem muitas questões contra a Igreja Católica e contra os muçulmanos, mas os protestantes, eles consideram assim, são bons esses aí, ou né, são meio loucos, menos loucos, ou sei lá, mais coerentes, alguma coisa assim, né? É que os protestantes são muito envolvidos em causas de minorias, né? Então, tipo, questão... oi, Simone. E agora as criançadas todas aparecendo, a gente não vai parar de dar oi. E então eles são bem vistos na sociedade, tem muitas associações, tem a CIMAD, por exemplo, que é uma associação que ajuda muito na questão do imigrante a conseguir os documentos, que tem uma visibilidade enorme na França. Então, querendo ou não, os protestantes, mesmo sendo minorias, eles se envolvem em algumas causas que são boas para a sociedade e que não são tão radicais, vamos dizer assim, e que acaba que eles são bem vistos de uma maneira geral, inclusive por muçulmanos. Também houve na história da França alguns protestantes em posições chaves em alguns momentos, assim, né? Então, por exemplo, quando foi escrita a Declaração
do direito do homem, existiam protestantes importantes que ajudaram a escrever os artigos. Também quando a França se tornou um Estado laico, né, em 1905, quando foi validada a lei, também tinham protestantes políticos que ajudaram que esse processo avançasse, né? Então, isso tudo justamente ajuda, né, ajudou a construir a imagem que uma parte da sociedade tem com relação aos protestantes hoje. Eu acho que as reservas geralmente são contra os católicos, que foram dominadores durante muito tempo, inclusive, né, com relação aos protestantes, e que têm dificuldade em entender que eles não são mais a voz que dita as regras. O que é difícil para eles, sabe? Mas o que é muito bom para a sociedade de um modo geral. Se pensar há 100 anos atrás, o que se vivia na França, 150 anos, o que se vivia na França. Aqui no, né, tipo, compartilhando os colegas, nós aqui no Brasil, né, a gente passa agora também por essa questão um pouco de, né, vamos dizer assim, evangélico-fobia, né? Vamos dizer assim, nós somos professores, então, vamos dizer assim, né, tipo, existe um movimento bem forte, né, de a gente não discutir essas questões, né? Então, mas como é que está na universidade, na França, assim, a questão de se discutir religião, se discutir, um processo mais... Ótima pergunta. Aberto, Na verdade, fechado. assim, o que a gente tem que entender na França, isso é uma coisa que a gente tem descoberto desde que a gente chegou, porque a questão do Estado laico aqui, ela é completamente diferente de como é no Brasil, né? Mesmo que o Brasil tenha se tornado um Estado laico antes que a França, isso é impressionante, né? Mas quando o Brasil se tornou república, a gente cortou com a Igreja Católica oficialmente, né? Mas a grande questão aqui é que digamos assim, 95% de todo o ensino na França, ele é público. E existe uma proibição de símbolos religiosos dentro de locais públicos, tem essa primeira parte, e que todos os funcionários públicos, eles são representantes do governo, ou seja, eles não têm o direito de expressar sua opinião pessoal com relação a esse assunto. Com relação à fé, no exercício do seu trabalho. Ou em qualquer posição que ele vai ter uma visibilidade. Por exemplo, se ele vai falar dentro da igreja, tudo bem, mas se ele vai falar fora da igreja por pessoas que podem estar vendo ele e que sabe que ele é professor universitário, por exemplo, ele não pode fazer isso. Porque ele representa, para a França, um funcionário público, ele representa a República. E a República é laica. E então ele não pode manifestar. Isso é um assunto que a gente fala todos os anos nos nossos encontros. A gente ao menos tem 1 ou 2 encontros sobre, porque principalmente para os estrangeiros é muito difícil compreender isso. Mas se você é aluno, por exemplo, você é estudante, nada te impede de falar da sua fé com os seus colegas. E de levantar uma discussão. Não, a grande questão é os representantes do Estado. Isso sim, isso é proibido. E tem várias fases, né? São mudanças novas aí na lei. E mais fora, inclusive, tem GBU, tem grupo de estudo bíblico. Eu não sei onde eles se reúnem, mas na universidade tem ou próximo dos organizações, né, associações que propõem encontros e, né, espirituais, mas a gente fala espirituais porque aqui é meio que classificado dessa maneira, né? É que aqui o que eu percebo é que na universidade, no trabalho, se você manifesta sua religião, para um colega que seja, né? Nossa, mas você é um professor, você tem que ser um cientista, né? Você não... Sim. Como assim você é religioso? Você vai na igreja no domingo. E na igreja, quando você diz que você é professor de uma certa instituição, nossa, mas lá não é todo mundo daquele certo partido, não discute sempre, não tem uma mentalidade pré-formatada com esse ou aquele modelo, né? Isso tem também, eu acho que para qualquer, mas isso em qualquer lugar. Se você falar que você é cristão, que você crê em alguma coisa, em qualquer lugar as pessoas vão fazer, nossa, sério?
As pessoas, o nosso primeiro impacto no primeiro ano na França era que, pronto, a gente não falava bem francês e ainda a gente era crente. E quando a gente falava para as pessoas, elas nos olhavam como se a gente fosse burra, como se a gente não fosse inteligente. Elas não argumentavam muito, mas a gente sentia. E eu lembro que com o meu professor de francês foi assim, era um ateu declarado e ele vinha em casa... Esquerdista, anarquista. Ele vinha na nossa casa da aula e aí no começo ele tinha um jeito assim diferente com a gente. E aí depois que ele viu que a gente era legal, que a gente não comeu um braço dele, uma coisa assim, porque aqui é como se fosse isso, como se você fosse arrancar um braço de alguém. Nossa, ele é um amigo agora. Ele não sabe. Aqui parece que a gente está com lepra, assim, sabe? Mas é um grande caminho, por isso que eu digo, sério, gente, ser cristão aqui, os jovens que participam dos encontros e que querem realmente dizer, olha, eu creio em alguma coisa, eles realmente enfrentam um mundo bem diferente fora. E eles têm uma convicção. E eles têm uma convicção. Não é fácil você estar na universidade. Para muitos jovens que vêm nos nossos encontros, eles dizem, aqui é o único lugar onde eu posso realmente falar da minha fé e ser quem eu sou de verdade. E dizer, eu acredito nisso, eu não acredito, sabe? E ter uma discussão saudável sem que alguém julgue ele pelo que ele crê. E então é uma... A questão de ser um porto seguro, né? Na realidade, é uma inspiração. Nós, como eu comentei, né? A gente era munileiro, então... Mas existe um similar, né? Então, na questão, né, de a gente trabalhar na ciência, coisas assim, a Munil era esse porto seguro, vamos dizer, né, de discussões e também de ter essa... Quando o Mário assistiu, acho que o Matheus enviou um videozinho de divulgação da missão DEEP, ele falou, é uma Munil. Só que daí tem uns carinha mais velho agora também. Daí a gente pode se inscrever. Sim. Nesse contexto ainda, né, de professores, tem uma das meninas que participa aqui, ela é cristã há não muito tempo, ela é professora de filosofia numa escola de ensino médio, e ela disse que agora, com essas últimas discussões que levantaram aí desde o ano passado para mudar a lei do Estado laico aqui na França, ela disse que ela está sofrendo uma onda, assim, está muito difícil na escola dela, assim, justamente a reação de alguns colegas, né? Inclusive o fato de uma amiga dela que a gente até conheceu, assim, no aniversário dela, diz que ela se tornou uma pessoa insuportável de tanto que ela enche o saco por causa dessas questões, assim, né, de religião a todo mundo burro, esse tipo de coisa. Mas na igreja, cientistas ou, né, pessoas são... Muito bem consideradas. Não tem nenhum tipo de preconceito. Aqui no nosso grupo é impressionante, tem doutorando em Direito, tem pessoas que não fizeram faculdade, mas decidiram fazer alguma formação profissional, tem gente de tudo quanto é tipo, assim, né? E tem bastante estudante de Direito, isso é bem engraçado. Nós temos num dos grupos um menino, por exemplo, ele é funcionário público. Ele chegou esse ano, que é uma bênção de Deus. Ele trabalha na universidade onde você vai estudar. Ele é o... então tem um agente secreto lá. Ele é o segundo na posição com relação às finanças da universidade. Ele é o vice-diretor do das campus, finanças, né? Da E ele é um menino, assim, crente fervoroso e com muitas convicções, mas ele sabe levar muito bem, né? Porque é como... ele é muito sábio. Ser cristão aqui é você saber equilibrar as coisas, assim. Então, ele consegue fazer isso muito bem. E é até engraçado, né? Ele chegou aqui, alguém de alto escalão, porque... funcionário, e ele fala, ele não esconde isso, mas o que acontece, muitos funcionários, professores, não têm redes sociais, por exemplo, ou se eles têm, eles vão mudar o nome para que as pessoas não achem eles com o nome. É como um país perseguido, gente. Não, a gente já se identificou, então. A gente também não usa rede social. Daqui a pouco o Mauro vai querer encerrar o encontro, né, Mauro?
Não, É, não, deu, não, né? de maneira A gente, nenhuma. não, a gente já terminou a cota aqui, já precisamos de mais Eu informações. ia. Agora é Assim, só pergunta para os universitários. Muito desse bem. nosso grupo que conversa aqui, nós tivemos 3 pessoas que já estiveram aqui conosco em Lyon, né? O Mauro, a mãe e o Alan. E eu ia pedir para o Alan falar um pouco como é que foi a experiência dele de passar um tempo aqui conosco. Quanto tempo ficou, Alan? 2 semanas, 3 semanas? 20 dias. 20 dias. Tudo bem, pessoal? Bem, Então, legal te ver. conhecer a missão DIP para mim foi um desafio muito interessante, porque eu pensei que eu sabia falar francês, eu cheguei lá e não sabia falar nada, né? Então, eu passei muita vergonha, passei muito vexame, mas deu tudo certo. E muitas coisas que hoje, assim, ó, quando alguém me pergunta da missão DIP da França, que eu tenho falado é que é um país, assim, ó, que precisa muito do evangelho. E hoje, como missionários, o pessoal tem uma visão de missão sempre num país pobre, sempre num país assim, carente financeiramente. Daí, quando você fala, eu fui visitar a missão DIP na França, assim, né? O pessoal comenta, tá, mas na França, missão, né? Então, isso para mim quebrou muito. Eu consegui ajudar na minha igreja também a quebrar isso, né? A explicar o que é como vive o Estado laico, né? Como é o ateu, assim, como tu vai trabalhar. E eu sempre digo para o Matheus e para a Mariana que eles são uma referência para mim, porque eles quebraram muitos estereótipos meus, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que hoje ainda quando eu saio em missão ou eu vou fazer alguma coisa, eu sempre falo, é que um dia a Mariana e o Matheus deixaram uma Bíblia no cantinho lá da mesa, e o pessoal, tipo, muitas pessoas nunca tinham visto uma Bíblia, né? E daí perguntaram, o que é esse livro? Esse livro é uma Bíblia. Então, plenos 2022, tem gente que não conhece uma Bíblia. Um país desenvolvido, um país que foi pioneiro na fé, né? Um país que mandava missionários para o mundo, né? E a gente vai analisar hoje, parece que a roda girou tanto que se perdeu, né? Então, dessas coisas, assim, o que mais... Isso me chamou muita atenção. E também o francês, ele é um pouco diferente do brasileiro, né? O brasileiro é tudo alegria, né? Encontra todo mundo, abraça, conversa lá e conversa cá. E o francês, para te chegar no círculo dele, o francês é um pouco mais difícil, né? Ele é um pouco mais fechado. Acho que o europeu em si é mais fechado, né? Então, eu tenho orado por vocês para Deus dar direção, discernimento aí. E o que vocês falaram antes, né? O evangelho, ele é simples. A gente que complica, né? Então, a gente tem que descomplicar e levar ele simples para as pessoas, né? De deixar a pessoa falar o que ela sente, para daí, a partir daí, tu ter uma abertura e daí você poder começar a falar do amor de Jesus, poder pregar o evangelho, né? Então, nas minhas convicções, assim, o que eu aprendi muito com vocês é isso, que o evangelho é simples e a gente só precisa estar amando as pessoas e se colocando ao trabalho delas, né? A serviço delas. E Deus vai dar o caminho, o Espírito Santo vai conduzir. Amém. Muito obrigado. O Alan chegou aqui, a gente jogou ele no fogo. No fogo. A gente disse, descobre aí, Alan. Foi em culto, participou dos encontros, fez tudo que estava ao alcance dele. Ia comprar as coisas para nós sem falar francês. Tudo na mímica. Precisa comprar coisa. Vamos lá, né? Eu fui num estudo bíblico numa casa, até foi, acho que o Lucas, que era um dos estagiários que estavam verdade. Lá, né? Daí eu fui, pensei, não entendi nada do estudo bíblico, nada. Daí, na hora de ir embora, pensei, vou tentar falar francês, agradecer, não sei o quê. Daí eu cheguei na frente da pessoa e não saiu nada, né? E o Lucas olhou para mim, mas tu tem que melhorar o teu francês. Eu disse, pois é, eu tenho que aprender a falar francês. O Lucas muito sensível também, muito né? Sensível. Não, mas acho que coitado, foi 20 dias difíceis para ele, viu? Mas foi uma experiência, assim, que valeu a pena e com certeza eu indico, assim, se tem a oportunidade de viver uma missão transcultural, né?
vai, investe, que não é tempo e não é dinheiro perdido. É uma coisa que vai mudar a tua vida e o teu jeito tua visão de mundo, né? Que hoje a gente tem a nossa visão de mundo, que é a nossa cosmovisão, que está lá enrustida na gente, que a gente aprendeu, né? E quando você depara com uma outra cultura, assim como vocês planaram para nós, né? A gente vê que com certeza a gente tem muito a aprender e muito a agregar, né? Valeu, Alan. É. E nós aprendemos todos os dias é um aprendizado enorme com as pessoas, as perguntas, nem sempre a gente tem resposta, e não é para ter mesmo, né? E depender do Espírito Santo para isso. Muito bacana, gente, muito legal aí, né? Vamos falar um pouquinho agora, rapidamente, que a gente está indo para o final, né? Então, como coordenador da agência missionária, agora tem que fazer a parte que me cabe, né? Que é a parte seguinte, eu quero agradecer a Graciema e também a Otto é sua mãe, Mariana? Não, minha mãe não está, não. Ah, tá bom. E a mãe da Mariana também pelos excelentes missionários que deram para a gente, tá bom? Parabéns aí pela educação que vocês deram para eles. Eles são demais, demais mesmo. E por realizarem um trabalho tão legal como esse tem realizado, né, gente? O sonho agora o Otto é o tio do Gustavo. Oi, seu Otto, tudo bem? Agora Sim. muito bem. Mas então, gente, continuando, você sabe quando a palavra de Deus nos diz, né? Por exemplo, quando a gente é fiel no pouco, Deus nos vai colocando sobre o muito e a gente vai carregando responsabilidades. Mateus e Mariana, então, eles ficam ali em Lyon, né? O projeto era eles ficar até agosto, agora em Lyon, mas a gente teve uma reunião no ano passado e conversamos aí nessa questão com as três partes e resolvemos, então, que Mateus e Mariana pudessem ficar por um período acompanhando o outro pastor que chegasse, até para ter uma transição mais tranquila entre as partes, para não ter uma ruptura de vez que, pensando mesmo em trabalho com jovens, normalmente muito ruim, né? Então, vão ter o tempo sabático e para o próximo ano, né, Dona Graciema, eles não ainda voltam para o Brasil, tá bom, Dona Graciema? Obrigado por mandar um pouco mais. Mas tudo bem, eu posso ir em Pelotas, eu estou em Camacuã, eu posso ir em Pelotas comer bombom de morango com a senhora aí, bem tranquilo. Você pode me convidar aí. Será um prazer, pode aparecer quando quiser. Aí, ó. Será muito bem-vindo. Garantiu o bombom já agora de Perto morango. da igreja, Mauro, perto da igreja, tá fácil. Com certeza, é bem então pertinho. deu. Então deu. Fechou, então. Mas, gente, então, a gente tem conversado aí entre as três partes, a questão da NMS, né, a Sociedade Missionária Norueguesa, a questão aí da Igreja Protestante, todas as partes concordam com isso, vê o trabalho da missão de Pelignon muito bom, muito bom, né? Assim, é muito legal ver a cara dos pastores franceses, né, quando o Mateus e a Mariana falam os números, né? Porque eles não conseguem acreditar que alguém consegue trabalhar com jovens e em tantos jovens assim, porque não é o que a realidade que eles têm encontrado na igreja. E por isso, então, a gente vai estar elaborando aí para o próximo ano um novo projeto da Missão DIP. Esse novo projeto, a gente está aí com algumas cidades em olhar para frente, né? As cidades francesas, né? E a ideia desse novo projeto é ampliar um pouco mais os horizontes. Qual é nesse sentido, né? A ideia é que eles possam estar na missão DIP, acompanhar nessa parte aí, nessa nova cidade, ainda que a gente está nos últimos, finalmente, de acertar o projeto mesmo, aí, agora até acho que daqui um pouquinho de tempo a gente já consegue ajustar tudo certinho, e que eles possam também começar a treinar e acompanhar jovens para plantar outras missões DIPs dentro da França. A ideia agora do Mateus e da Mariana, eles vão para um próximo passo de serem, além de trabalhar como missionários, serem também mentores de novos projetos da missão DIP em outros lugares da França. A ideia é a multiplicação desse projeto que tem dado tão certo, né? E isso tem sido bem bacana, assim, gente, para a gente como missão, no sentido qual de que é legal ver que está dando tão certo que
o mais legal é quando começa a multiplicar, né? O reino de Deus, ele multiplica, independente de pessoas. Então, é legal esse processo que está acontecendo aí. Então, para os próximos anos aí, a gente tem essa novidade para frente aí do Matheus da Mariana. E acho que tem tudo para ser uma boa caminhada novamente, né? Então, a gente vai ter mais informações um pouco mais para frente aí disso. Podem fazer que nem o Alan, pode visitar ele. Só avisem um dia de antecedência, sabe? Para não chegar lá e bater na porta, né? O Alan não fez isso, estou dizendo para não fazerem, tá bom? Não chegarem direto lá e baterem na porta e pronto. Mas, gente, então, esse é um continuado do nosso trabalho no Canal França com o Matheus e com a Mariana, né? A gente está aí também fechando um pouquinho mais de uma hora. Sempre a gente diz uma hora, aquela questão de diz uma hora, mas a gente sabe que não vai dar hora. Vai ser mais porque a conversa com eles é muito boa, mas a gente precisa também deixar um gostinho de quero mais para frente, né? Então, você pode aí acessar a página lá da Missão Zero, no Instagram também, da Missão Dico também. Quer falar, Mauro? Quem? Guga. Tá. Vai, Gustavo. Não, rapidinho, eu só queria dizer que é importante a gente falar sobre a missão na Europa, né? Eu estava preparando a palestra do Léo, que fez intercâmbio agora para a Noruega, e aí no final do culto, né, eles falam, mas para a Europa é fácil aí fazer missão. E a gente se compadece das pessoas de outros países, né, que a gente vê lá o dia da igreja perseguida, e aí vê lá, e a gente se compadece deles, mas aí quando tu escuta que na França tem 3% de evangélicos, é algo que é necessário ser falado sobre isso, né, porque parece que, não, tá fazendo turismo. Não, há uma necessidade, né, há uma necessidade real de conversão, de transformação, de investir tempo e vida. Então, acho muito importante esses momentos de a gente justamente mostrar a realidade, que há uma necessidade verdadeira, né? Então, glória a Deus por isso e por essa conversa e que a gente possa realmente falar mais sobre a missão na Europa. Um exemplo, assim, bem prático, assim, claro, do que tem acontecido aqui nesses últimos dias. A Igreja Protestante, então, tem várias associações, né? A Mariana falou sobre uma delas, a CIMAD, que trata a questão dos estrangeiros. Tem uma outra aqui, que é a Entraide, que seria uma assistência social da igreja. Os caras compraram um prédio, mais um prédio, eles têm um monte de prédio para ajudar pessoas que têm questões sociais difíceis, assim, né? Pessoas necessitadas mesmo. Eles compraram mais um prédio, não sei com quantos apartamentos, acho que 8 apartamentos, para os refugiados da Ucrânia. E isso agora, no último mês. Então, é o impacto que realmente a igreja pode causar na sociedade, né? E tipo, a Europa não é mais o país onde todos vivem uma estabilidade de vida e que toda a sociedade está na mesma faixa social, né? A gente vai em alguns lugares, até aqui em Lyon a gente está bem perto do centro, não tem tanta gente pedindo dinheiro na rua quanto a gente vê em outras cidades que são menores. Início de março a gente foi em Estrasburgo, a gente ficou impressionado. Tem gente pedindo dinheiro já dentro da estação de trem, você sai na rua principal que sai da estação de trem, assim, uma pessoa em cada quadra, pelo menos. Então, algumas questões, assim. Né? E falando da realidade da igreja, uma das coisas que a gente não falou hoje, mas é que o Alan pode testemunhar, é que é uma igreja que está envelhecendo e que se essas pessoas, claro, né, o caminho da vida é que as pessoas não fiquem eternas, a igreja morre. Tem igrejas como a comunidade luterana que não tem pessoas jovens e como comunicar essa faixa etária de 18 a 40 anos, e mesmo hoje eles estavam fazendo a constatação, onde a gente estava na comunidade, que nem entre 40 e 50 anos eles já não têm mais essa faixa etária nas igrejas. Então, e não é só uma realidade da Igreja Protestante Unida, a igreja Católica também, mas tem muitos contextos que eles conseguem alcançar os jovens. Então, sim, é um contexto que precisa de missão, que se distanciou muito da fé e que hoje não sabe mais como, né, voltar e que a Igreja Universal, a Igreja de Cristo no mundo, precisa se unir para que a Igreja na Europa
sobreviva, continue fazendo a diferença e continue viva. Posso fazer um comentário? Antes também foi falado do ecumenismo, né? Uma coisa que sempre eu aprendi desde o nosso grupo de jovens, no meu crescer, na minha caminhada de fé, foi que isso era uma coisa meio que do anticristo já, ó, foge disso, que é uma coisa errada, né? E daí quando ali na França eu tive a oportunidade então de participar em vários cultos, algumas missas, né? Matheus e a Mariana fizeram questão de me levar numa missa que eu fiquei assim, tipo, eu parecia que eu Não tava... pode falar muito isso, Alan, não pode falar. Né? Não, mas assim, ó, essa questão é assim, a gente tem que quebrar os nossas barreiras, né? Hoje eu consigo olhar com outros olhos. Hoje, se vem alguma pessoa, por exemplo, um católico falar comigo, eu consigo tratar ele muito bem, porque eu consegui quebrar isso dentro de mim e saber que ali não está um católico, ali está uma pessoa que precisa de Jesus, né? Então a minha função é ser luz, ou, né? E não julgar, não, né? Então essa questão do ecumenismo hoje, pelo menos na nossa realidade lá em Panambi, né? Eu estou no Paraguai hoje, então por isso que eu falo lá. Olha só, internacional. Eita, missionário. Sim, eu não hablo espanhol. Então, assim, para nossa realidade lá, uma coisa que eu consegui trabalhar também junto com os nossos jovens e com a nossa igreja, tanto é que conversei muito com o pastor Samuel lá da nossa igreja sobre isso, né? E a gente tem que ter um amor, e a gente tem que abrir o nosso coração para isso também, né? Porque, querendo ou não, a gente é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ele tem que crescer, né? Exatamente. Mas foi legal ou não na Igreja Católica? Foi muito legal. O pior é que foi, vai dizer isso. Foi muito legal. Primeiro a gente entrou na igreja, já tinha embaixo do altar um Jesus bem grande escrito. Eu pensei, que igreja diferente é essa, né? Ô, Alan, e o pior, sabe o que é o pior? O pior é que o Mauro vai concordar contigo. Porque ele também foi lá. Muito semelhante a uma batista, talvez, mais avivada, né? Aquela comunidade, tem outra comunidade também aqui no centro de Lyon, que eles fazem, acho que parte dos, né, que a gente no Brasil consideraria os carismáticos, né? Mas que eles têm uma veia missionária, assim, é impressionante. É impressionante. Eu, só fazendo um adendo aí, complementando, acredito que essa visão que nós temos do catolicismo no Brasil é justamente por quando a nossa cultura ser muito sincrética, né? Muito misturado, e isso tem afetado também as igrejas evangélicas. Então, conhecer essa realidade e ver que não precisa ser tão distante, que, como a Mariana disse, dá para a gente concentrar no que nos une e não no que nos separa, eu acho que eu compreendo que o Alan falou da questão do ecumenismo, sempre foi visto de uma forma assim, né? Tipo, algo que a gente tem que separar, que você tem que ser firme na tua fé. Você pode ser firme justamente mostrando que você não precisa separar as pessoas, como o exemplo que você deu também da muçulmana, né? Muito... Exato. E na realidade a gente mostra mais a convicção da nossa fé quando a gente consegue estar num outro ambiente e ainda manter a nossa convicção, mesmo assim sem ofender uma outra. Mas muito bem, gente. Acho que agora a gente vai indo para os finalmente mesmo. Então, estou contando essa questão do novo projeto aí que vai estar pela frente. Vou pegar uma deixa aí do Alan também, né, gente? Essa questão dos parceiros também, né? Se você quer se tornar parceiro aí do projeto da Missão DIP, pode entrar em contato lá pelo site lá com a Missão Zero, né? Maria Fernanda, que estava aqui com a gente um pouquinho antes de sair, ela vai falar com você e vai estar podendo dar a oportunidade. Eu peço também, gente, para divulgarem essa questão desse trabalho da Missão DIP. Acho que é uma das questões que a Alan falou, é muito interessante para a gente como agência missionária, né? Nesse sentido, hoje a gente brinca, né? É muito mais fácil você levantar qualquer recurso para como a gente planta igreja na África, também para a África, do que para a Europa. Porque o nosso olhar não está baseado no evangelho, o olhar está baseado na ação social. Faz parte do evangelho, mas não é o evangelho. O evangelho é a proclamação da palavra. Então, aí, quando a gente vai nesse contexto, hoje,
o contexto de Europa é mais necessitado de evangelho do que o contexto africano. Você vai ter vários países africanos com a taxa aí de mais de 20% de cristãos, né? O que é considerado um país evangelizado. Então, nesse sentido, a gente conversa com vocês, pede a gente, divulguem, ajudem a gente nesse processo aí, e também para que orem, para que mais missionários possam se levantar, né? Hoje, eu acho que uma demanda nossa é a questão de missionários. Nós temos uma carência, a palavra de Deus não erra nunca, né? Quando ela falou que os trabalhadores são poucos, é certeiro, né? Então, hoje a gente tem uma carência nesse sentido aí, principalmente para a Europa. Interessante que, principalmente para a Europa, a gente tem essa carência aí de missionários, porque precisam ser um pouco mais lapidados e trabalhados, precisam de um tempo maior de preparo, né? Diferentemente de você ir para outras culturas, né? A Europa, ela tem uma cultura específica e mais racional, então você tem que ter bons argumentos, tem que ser bem trabalhado, né? Então, nesse sentido, eu já deixei o elogio de novo para o Matheus e para a Mariana, né? Bem trabalhados nisso, né? Mas, gente, é muito legal aí que vocês vieram. Matheus e Mariana, deixo para vocês aí uma palavrinha final antes da gente poder orar aí por vocês também. Nem sei se tem palavra, já falamos tanto, né? Verdade. Fé, foco e força, né? Isso, fé. Não, mas então só para falar um pouco do futuro, né? A gente vai visitar o possível novo campo missionário, talvez no final de junho, com a responsável nacional aqui de evangelização, e o Mauro vem no início de setembro para a gente, né, ir mais uma vez lá e conversar com as pessoas deste novo local. Então estamos nessa expectativa aí, né? Mas bem confiantes. Talvez eu possa deixar uma palavra bíblica depois de toda essa conversa que a gente falou, e falamos bastante dessa colaboração ecumênica e essa unidade dos cristãos para o único objetivo, o reino de Deus, e que o reino de Deus avance no mundo e principalmente na Europa. É um versículo que nos guia muito, é o versículo da oração de Jesus, que está no livro de João, capítulo 17, versículo 21, que diz que Jesus orava para que os discípulos fossem um, como ele e o Pai são um, para que o mundo creia. Então, esse é um versículo que nos guia, e que todas essas ações e que todo esse trabalho em colaboração com outros, e mesmo nós aqui na Europa, e contando também com a colaboração de parceiros no Brasil, na Noruega, e que realmente tenhamos esse objetivo para que o mundo creia, para que seja um bom testemunho e para que a honra e glória seja dada a Deus, né? Que todo esse trabalho de nada adianta se ele não apontar para Cristo e se não alcançar vidas. Então, isso que eu gostaria de deixar para vocês, que é o que nos motiva, né? E estamos aqui fazendo pouco turismo, tem muita coisa em Lyon que a gente nunca nem viu. Então, o Mauro falou de missionários para trabalhar, é pouco turismo, muito trabalho. De vez em quando dá para fazer um turismo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E obrigado pelas orações também. Obrigado, gente. Também agradecer porque vocês podem estar aqui com a gente, gente. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que a gente pudesse estar orando agora pelo Matheus e pela Mariana, né? Se Deus puder abençoar esse tempo aí, a recuperação que o Matheus ainda está fazendo aí, né, Matheus? Questão da perna aí também, né? Não, tá bem melhor já. Que bom. Senhor, nós te louvamos por esse tempo e te agradecemos. Como é bom compartilhar experiências que a gente tem vivido da fé, porque a fé ela é baseada em experiências que a gente também traz para o nosso dia a dia, Deus. Obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que estão conosco nessa tarde aqui, Deus. Obrigado porque eles puderam contribuir, Deus, com suas perguntas, também com seus comentários. Obrigado por isso, Deus. Isso nos ajuda também a refletir, Deus, sobre a vivência e a missão também na França, Deus. Eu te agradeço e te louvo pela vida do Matheus e da Mariana, Deus, por esse teu guiar
teu guiar na vida deles, Senhor Jesus, por toda essa história que eles têm de caminhada com o Evangelho e também com missões, Deus. E eu quero orar também por esse tempo também aí final, né, da missão DIP nesse ano, Deus, ali em Lyon, esse tempo de transição também, Deus. Ajuda eles, Deus. Sabemos que esse tempo de transição normalmente é bem sobrecarregado, Deus. Então, pedimos que o Senhor possa dar refrigério, Deus, para eles. Oramos também pelo novo projeto. Vá direcionando o local, vá direcionando, Senhor Jesus, pessoas naquele local, e vá fazendo também Mateus, Mariana, as três partes envolvidas, os três parceiros, Deus, enxergarem o que você já está fazendo naquele local, para que Mateus, Mariana, esse novo projeto, sejam instrumentos teu utilizado naquele local. Também oramos por a amplitude desse novo projeto, que vai alcançar mais pessoas, que vai sair desse meio somente de um local, mas vai para toda a França, Deus. Então, abençoa, Senhor Jesus, isso e esteja com eles nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigado aí por vocês terem vindo. Muito legal poder conhecer alguns de vocês, poder ver alguns de vocês também, rever outros, né? Então, vocês sejam abençoados aí, né? Como eu não sou pastor, eu não vou dar a bênção final, tá bom? Estou brincando. Muito bem, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Valeu aí, pessoal, gente. pelo convite aí e bom sábado para todos. Bonsoir, bonne weekend. Merci. Agora mandou ver, Michelle. Muito bem. Fique treinando, né? Muito bem, isso aí, muito legal. Treinando. Bacana mesmo. Bacana mesmo. Au Falou, revoir. gente. Tchau, gente. Boa noite. Au revoir, les amis. Que Dieu vous bénisse.